Olá, senhoras e senhores, lugar de música, cultura, aventura, entretenimento é aqui, hoje direto de Rio das Ostras, com esse impecável, ilustre amigo, meu grande influenciador, ele junto com Tadeu Fernandes, com Paulinho Cardoso, pessoas que eu simplesmente vou carregar na minha história. Rudy Lima, fala, meu querido. Tudo bom, meu querido? Agora do seu lado, melhor maior é o meu ainda, né? Que bom, cara. Que você pegou esse pessoal, tudo botou tudo num saco e jogou lá dentro do Rio Muriaé. Que beleza, porque o Rio Muriaé, naquela época, a gente tomava banho, né? Tinha peixe. Agora, se você pegar, botar no saco e jogar lá, não precisa nem matar antes, já morreu quando caiu. Extrovertido, fantástico, você é um camarada que me trouxe Belchior pra minha vida quando eu era moleque. E é o seguinte, cara, como é que a arte, que a música entrou na sua vida? Rapaz, se eu for realmente contar tudo, a gente vai dar a volta ao mundo. Mas, Isso é bom. mas vamos lá, né? Vamos lá, vamos começar. Houve um cara que sumiu de repente, porque eu soube até que ele havia mudado para Campos, ou ele era de Campos. E era garotinho, uns 12 anos, ele chegou lá em Itapiruna, numa festa de aniversário de uma menina, uma amiga nossa, colega de colégio, com uma guitarra, velho. Eu fiquei maluco porque eu tinha lá em casa um violão que o meu pai não deixava eu tocar de jeito nenhum. Porque a família do meu pai era toda família de músico. O Fubica, o Chau, que era o maestro da banda de jazz em Itapiruna. E dizem que tinha inclusive um tal de Zé Fumaça, que era o gênio. Só que ele era maluco, morreu de tanta cachaça. Dizem que ele fazia o seguinte, ele pulava a ponte dentro do rio para ir comer a mulher do cara lá na ilha. Porra, cara, isso é rock and roll pra caralho, hein? Então, mas eu não conhecia o Zé Fumaça. Infelizmente, ele foi antes de eu conhecê-lo. Fumaça por quê? Gostava de fumar um? Não sei, não. Naquela época não tinha isso. Se tinha, era muito raro. Zé Fumaça eu nunca soube por quê. Mas, quer dizer, a família do papai era todo de músico. Todo mundo tocava. A Amélia era uma super cantora, né? E então, quando eu vi o violão, não, senhor, isso é profissão de boêmio, você vai ser médico. Traumatizado. Ele sabia que não dava muito nada, né? Que era muito difícil naquela época, era hoje é muito mais difícil. Aí não teve jeito. Quando ele já velho, eu peguei lá meus 13 anos e 14 anos, eu peguei um dinheirinho, botei as cordas no violão velho do meu irmão, e comecei a futucar. Futuquei, tive umas aulas com, como me parece, Paulo Vargas, era irmão do Zé Vargas. Zé Vargas tocava um violão clássico e o Paulo era mais popular, mas o Paulo era mais professor, né? Sim, sim. E aí eu tive umas aulas com ele, morava do lado do Cadinho. Sim. Entende? E o Cadinho a gente era amigo, porque o papai, na verdade, se tem o Cadinho hoje, é porque o papai foi quem apoiou o Edel Marcos em Itapiruna. Quando o Edel Marcos foi morar no hotel do papai fez o casamento do Edel Marcos, entendeu? E o Cadinho tá aí por causa disso. Eu tive o prazer de conviver um pouquinho com a mãe do Cadinho. Então a gente também era muito amigo desde criança, né? E naquela época começamos a tocar juntos, eu aprendi algumas coisas com ele, o Cadinho já tocava mais, e já fazia aquelas dissonâncias, coisas difíceis pra gente naquela época e tal. E então a coisa começou aí. Mas realmente o negócio pegou aos 15 anos, quando eu conheci o Pardal. Entendeu? Só que antes disso aconteceu um detalhe, que é um detalhe muito importante. Eu fui apresentado aos 15 anos, me lembro ao contrário, que aos 15 anos, de repente, em Itapiruna, no grande cinema de Itapiruna, rola o quê? Woodstock. Sim. Meu irmão. Só que informação bacana. Em 1970. Eu frequentei cinemas e já era um cine pornô, né? Passava. Mas nessa época. Tava lá, né? Jovem. Nessa época não. Nessa época. Inclusive, esse cinema era um dos maiores da América Latina, quando inaugurou.
Quando foi. Hoje é a Igreja Universal. Aí o Destoque. Então, pô, foi onde eu entrei, eu tive um trauma quando eu ouvi Jimi Hendrix, quando eu ouvi Santana, quando eu ouvi todo mundo. Joe Cocker. E aí eu já tocava alguma coisa. E aí a gente fazia uma roda no Cátias. O velho cara era uma lanchonete restaurante mais chique da cidade. Ali perto daquela igreja presbiteriana, naquela esquina de lá. Então a gente... Rua das Flores? Era, Rua das Flores. No sábado, domingo, ficavam os músicos, tudo ali sentados, bidé, todo mundo ali sentado, brincando, conversando, tirando onda, ia bebendo lá uma cervejinha, quem me via. E o violão, sempre um violão. E, pô, eu sempre me sentindo, o pior de todo mundo, né? Falei assim, pô, um dia eu tomei uma atitude, falei, quer saber do negócio? Eu vou tocar esse negócio. Aí peguei, meu irmão, e sumi. Peguei meu violão, botei corda de aço nele e nunca mais saí de casa. Acordava às 7 da manhã e pegava até às 11. Aí a mamãe, menino, vem almoçar. Aí eu parava de tocar, almoçava, dava um tempinho, caía dentro de novo. Aí, menino, tá na hora do café da tarde. Aí eu parava, comia um pãozinho com manteiga e dava um tempinho, pegava, 11 horas eu parava e dormia. Acordava no outro dia, o pau comia. Um mês depois, eu fui lá pra rodinha. Quando eu toquei, levantou. Que isso, rapaz? Quem te ensinou tudo isso? Falei, o Led Zeppelin, o Black Sabbath, o Jimi Hendrix. O Jimi Hendrix. E foram eles que vieram aqui e me deram aula. Cara, aí pronto, daí já foi quando eu conheci o Pardal e eu fui ser o violão base dele, o arranjador das músicas dele. E aí ganhamos aqueles festivais todos da região. Era sempre primeiro lugar, segundo lugar, primeiro, segundo lugar e terceiro lugar. Tudo uma história no festival. Os festivais ganhamos aqueles festivais de Miracema, Itapiruna, Pádua, Muriaé. Bom Jesus, ganhávamos aquilo tudo. Até que a gente, eu me toquei que eu tinha a minha. E nos separamos e eu comecei a trabalhar minhas coisas. Eu comecei a compor, inclusive, porque eu não compunha até então, comecei a compor, descobri essa veia, a veia poética, né? Sim. E comecei a compor, e aí foi embora, deslanchou. E infelizmente, se eu fiz umas 300 músicas foi pouco, mas dessas 300 hoje eu tenho só 40 e se eu lembrar 25 é muito. Cara, não é assim não, você mandou aqui. Cara, você sempre foi fera na harmonia, fera na composição. Na verdade, você veio também, não sei em que parte da sua vida, e você se formou em teologia, né, cara? Independente de religião, você tem base pra escrever, né? Você português pra caralho. Não, em teologia tem um detalhe que eu depois me interessei muito por fora. Eu andei lendo muito, inclusive um cara que foi um papa da nossa literatura, que era um crítico literário, professor e escritor, chamado Alfredo Bossi, que teve um livro que eu li dele que foi essencial na minha vida, O Ser e o Tempo da Poesia, onde ele descasca uma poesia, a questão da poesia como crítico literário. Né? E eu na teologia, a gente tem uma área que, embora onde eu fiz foi meio fraco, mas eu fiz por fora. Eu li muitos autores alemães que são os melhores nessa área, e é a parte crítica, da crítica literária da Bíblia, que eles chamam de alta crítica, né? Onde eles desmontam o texto com relação ao hebraico, ao texto hebraico em si, o texto do Novo Testamento, o texto grego, né? E toda a crítica. Peraí, esse cara aqui, parece que essa letra aqui não é a dele, que alguém deve ter escrito isso aqui. Então passa por essa vertente aí de saber, no Antigo Testamento, por exemplo, você pega um livro, Deuteronômio, você vai ler o Deuteronômio, você lê leigamente, você vai achar que é um livro só, que é uma história que tem... Não, aquilo ali, o autor, ele compôs o livro a partir de um texto do fulano, o texto do Beltrano, o texto do Ciclano. Eram histórias iguais, só que contadas de forma diferente,
E naquela época, a tradição oral falada era mais verídica, mais confiável do que a tradição escrita, porque no papel, o papel aceita tudo. Sim, meu pai sempre falava isso. Aí aquele negócio, então eles descobriram através da alta crítica que, peraí, aqui tem um texto aqui que de repente ele muda completamente a forma de colocar as coisas, parece que é outra pessoa que está escrevendo, que aí o cara juntou e tal, mas não importa, o importante é que ele está contando a mesma história, apenas é a mesma história com escritores diferentes, né, e tal. Então isso me influenciou bastante a nível do daí para frente, daquilo que eu escrevia, né? E estou aí, a proposta atual é lançamento de um livro com essas 40 poesias. Eu vou musicar, se der, pelo menos umas 10 para sair junto. E quem comprar o livro vai ter um código, ele vai baixar as 10 músicas e vai ouvir, porque todas essas poesias são poesias cantadas. Então o nome do livro não podia ser outro. A poesia canta. Bacana o nome, bacana. Exato. Então, o que você tem para dizer para esses pastores? Veja bem, eu respeito religião, entre aspas, tá? Mas tem gente séria na religião? Tem. Entendeu? Mas eu vejo a maioria dos pastores enganando. No geral, é só dinheiro. A palavra de Deus não ficou bagunçada demais, cara? Não perdeu esse sentido? Não de agora, já de anos e anos e anos. Se envolvendo com política. Isso a gente tem que ver duas coisas, pelo menos. A gente tem uma escola chamada de Escola Reformada, que é a escola que fez a reforma, né? Lutero, Calvino, Zwinglio e tal. Calvino conhecia mais grego do que o próprio grego. E etc. Então, você tem essa vertente, que é uma vertente que basicamente é a presbiteriana, é a luterana. Batista. A batista nem tanto, eles até, atualmente não sei, até eles diziam que não, nós viemos de outro ramo, que não sei o quê, mas não é bem assim. Tanto que a postura deles é uma postura reformada. Sim. Né? Aliás, eu tenho uma crítica a fazer, que eu considero um anacronismo terrível, embora eu não goste muito dessa linha chamada de, entre aspas, de evangélica, porque, na verdade, qualquer evangélico não é um católico. Então, ele não é evangélico, ele é um protestante. Sim, claro. Por quê? Acima de tudo, tem um detalhe. Nenhum deles, porque, para quem não sabe, eu também não sei exatamente, eu procurei saber, não consegui. Eu conheci uma igreja chamada Igreja do Evangelho Quadrangular. Sim. O que eu ouvi na época é que essa igreja ela era uma igreja que só aceitava os 4 evangelhos. Ela não aceitava as cartas paulinas, as cartas joaninas, as cartas petrinas, nada disso. Ela só lia os 4 evangelhos. Então, se você chamar esse pessoal de evangélico, tá certo, porque eles só mexem com o evangelho. Mas se você pegar qualquer Assembleia de Deus hoje, qualquer igreja do R.R. Soares, eles leem a Bíblia toda. Se prega um sermão, prega nos Salmos, isso é o Antigo Testamento. E não há, na teologia, não há condições de você tirar um do outro, porque é o Antigo Testamento que explica o Novo Testamento. Toda a explicação que o Novo Testamento dá a respeito de Jesus está tudo no Velho Testamento. São cumprimentos de profecias do Velho Testamento. Que se eu estivesse falando com um pastor, ele não me daria uma explicação dessa. Isso que eu fico puto. Pois mas então primeiro há esse anacronismo linguístico, né? Por quê? Porque na época que eu tive uma experiência espiritual, a gente era protestante ou católico. E havia uma briga, havia
uma briga no sentido de uma discussão, Sim, um texto que se escrevia e criticando um ao outro e tal. E agora não, agora tá tudo bem, o católico está no seu cantinho, continua com as mesmas porcarias, as porcarias que naquela época o protestantismo batia em cima, continua, né, da mesma forma, pior. E o protestantismo está quietinho. Agora, esse protestantismo que eles chamam de evangélico é uma questão que se piorou muito, porque é uma coisa você pegar a Assembleia de Deus, por exemplo, que é uma igreja que, embora agora, por volta de 80 e tal, que ela foi fazer o primeiro seminário no país, montar um seminário, ela não tem essa tradição de muita intelectualidade. Pastor ignorante pra caralho. Não tem muita tradição. Abusando das pessoas. Quanto mais humilde, mais religioso, eu vejo esse lado também. Quanto mais ignorante também, você se torna mais apegado às coisas místicas e tudo mais tal. Isso não é bom para um país que, de repente, polarizou de tipo assim, estão os evangélicos e os comunistas de um lado e outro do outro. Por favor. É verdade. Lamentável. Não, é lamentável. Mas por quê? Continuando o raciocínio, a Assembleia de Deus, por exemplo, sempre foi uma igreja que ficou na dela. Ela era e, aliás, graças a Deus por isso, porque uma igreja, por exemplo, uma igreja presbiteriana, é uma igreja de classe média alta. Ela não fala ao pedreiro, ela não fala ao carpinteiro. Você já viu outras vertentes que falam para todas as classes. Para todas as classes. A Assembleia de Deus é que fala, entendeu? Certo. E agora, uma coisa é você ser um protestante nesse nível, mas dentro da questão bíblica, com respeito, com seriedade, o que eles têm. Agora, o problema é que logo eu me apavorei, logo que me formei, quando eu li o primeiro livro do Bispo Macedo. Falei, cara, esse cara é um maluco, o que ele está dizendo é heresia pura. Aí logo depois vem ele vai crescendo, aí cresce aquela igreja. Ele é ateu, só que usa o ateísmo para o mal. Eu não posso nem falar isso. Que eu sei que há pouco tempo ele ficou com medo de ir para o inferno, porque por causa das merdas que ele estava fazendo, ele declarou isso aí. Mas isso aí, eu não tenho nada com isso, eu não posso julgar ninguém, quem faz isso é Deus, né? Mas a questão é que esse pessoal, de repente surgiu uma igreja aí, chamada evangélica, já com esse nome, que na época, lá, quando em 70 e tal, quando eu tive essa experiência, quando chamavam a gente de evangélico, eles estavam querendo chamar a gente de gentinha. Sendo que de humilhação. É humilhação, entendeu? O católico chamava a gente, quando chamavam, que era sempre protestante, mas quando chamavam de evangélico, é porque esse pessoal não sabe nada, lê a Bíblia de qualquer jeito. Sendo que, na verdade, os maiores cabeças de Bíblia no mundo são protestantes, cara. São os alemães e os ingleses. O pessoal da alta crítica que eu falei com você, sobre tudo, né? Então, a questão, voltando a essa questão, é que surgiu muito pastor, entre aspas, que nem um seminário fez. Sim, e aí deu nesse cara aí, deu no R.S. Soares. Aí nasceu a Terra plana. A Terra plana, nasceu, tudo isso. Os dinossauros estão voltando aqui. Se tomar a vacina vai virar jacaré. Negacionistas do caralho. Mas vamos voltar a falar de arte. Eu vou ficar puto logo nisso. Não. Bom, então... Não, mas veja bem. Quando você sai de Itaperuna, você vem para Rio das Ostras. Culturalmente, aqui é um lugar que tem um festival de jazz, um dos maiores da América Latina, do mundo, Sem dúvida aqui foi melhor para o Rudy Lima, artista? Foi e a princípio não foi, porque de certa forma, aquela história, né? Eu já cheguei um pouco tarde, no ponto de vista de idade, cronologicamente,
E às vezes não tive tempo de aproveitar aquela rebarba do foguete e pegar nela e subir. Eu já li. Mas aqui, por exemplo, eu fiz violão clássico, o melhor cara, era o primeiro violão da orquestra do Turíbio Santos, no Rio. Grande. Depois, quando eu fui trabalhar no sudoeste de São Paulo, eu voltava para São Paulo de 15 em 15 dias para estudar com Adelton Gueden. Já era um concertista de violão clássico na América Latina. Hoje ele é o catedrático, é o dono da cadeira de violão clássico da USP, entendeu? Então eu já tinha estudado, tinha feito guitarra com harmonia funcional em Niterói, com os caras que estavam formando, com o Sérgio Benevenuto, que foi a Berkeley. Obrigado nessa parada, e tal. Então, aqui no canal. Eu estudei com muita gente. Gigante, cara. Só que aqui me deu isso. Aí eu me formei em música aqui, que era pelo menos técnico, sim, né? Sim. Eu não fiz faculdade, mas fiz o técnico, porque aqui tem uma escola, aqui tem uma prefeitura, que tem uma fundação cultural, que tem teatro, tem dança e tem música, e valorizam isso aqui, né? E de graça. Na época eu pagava R$50 por ano. Era uma taxa simbólica, entendeu? Estudei e tive a sorte, infelizmente não aproveitei tanto devido à minha circunstância da vida, do dia a dia, família, crianças, as meninas... Seus filhos estão criados agora. Estão criados, mas eram crianças e eu levava de bicicleta lá longe para ir para estudar e tudo. Eu tinha muito... Então, aquele negócio, eu aproveitei pouco o curso. E eu tive a felicidade de ter dois caras fantásticos. Um formado na Estácio, que estudou com Toninho Horta, que estudou com Nelson Faria. Fora outros que eu não lembro. Um dos livros mais vendidos no Brasil, Harmonia e Improvisação, Nelson Farias? Nelson Faria, eu tenho ali. Aí o seguinte, e o outro Jorginho formado na UFRJ em contrabaixo, fez harmonia tradicional na UFRJ, depois se formou em harmonia funcional com um amigo dele que fez Berkeley e tem uma escola no Rio. Então, eu tive isso aí. Só que depois o problema foi todo que eu não tinha, em função de família, do dia a dia, eu não aproveitei isso a nível de ter tempo para debulhar, como o boi fala, para ruminar essa coisa do anacronismo, é realmente isso. Às vezes o cara, ele tá compondo pra caramba, não tá produzindo muito, mas não é aquilo que o mercado tá consumindo. Aí o cara fica fora disso. Cara, é complicado juntar isso, os seus 20 e poucos anos, com o que tá acontecendo, que pode levar o seu trabalho para lá, porque você está e também agora, com a minha idade, com a minha situação pessoal hoje, né? Tô operado e tal. Mas te achei muito bem, te elogiei quando cheguei aqui. Eu espero que estou para operar novamente, para acertar os outros detalhes. E espero não ficar lá na mesa de operação. 30 anos de vida, eu te falei 10 anos. Pra gente tentar resolver. Eu tava brincando aquela hora, eu falei. Esse finalzinho aí que ficou, que eu preciso de pôr isso eu te falei aquela hora, Ruth, você tem no mínimo mais 10 anos de vida. Mas na verdade 30, tá? Não, tomara que. Você pra caralho. Se Deus quiser. Porque é aquela história. Você falou de Rio das Ostras, mas tem um outro detalhe que foi mais formador em mim. Entendeu? E foi essencial. Coisa que você não conheceu, e infelizmente o computador está desligado, não vai dar pra gente botar junto para ouvir. Mas, pô, eu fiz uma coisa, logo que entrei para a escola de música, porque foi assim, foi um negócio, eu vou contar porque é interessante e serve, olha aí você que está me ouvindo, serve para você também, se é o seu caso. Eu cheguei aqui de Itapiruna, porque lá em Itapiruna todo mundo já aplaudia, dizia, pô, o cara é o maior, o cara é bom, o cara é ele. Cheguei aqui legal, e eu me achando. Aí fui ter uma primeira aula com um cara que foi formado juntamente com esse meu professor lá na Estácio. Aí o cara sentou e falou, faz favor, toca um pouquinho para eu ver. Aí eu peguei, toquei, debulhei o que eu sabia. Porra, legal, gostei. Mas me dá aqui. Veja só, se você fizesse essa mesma coisa assim... Aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu não sei porra nenhuma.
Aí saí de lá pirado. Falei, caramba, eu saí com 3 opções. Falei, bom, ou eu me suicido, ou eu paro de tocar, ou eu começo tudo de novo. Beleza. Aí fiquei com aquilo, eu teria aula, isso foi na terça, eu teria aula na quinta de novo com ele. E eu fiquei esses 2 dias pirado com esse negócio, que opção dessas 3 eu vou tomar? Aí, cara, não teve jeito, e eu não tomava, e peguei a bicicleta e fui. Quando eu tô chegando perto da esquina para virar para a escola, veio uma luz na minha cabeça e falou assim, rapaz, começa tudo de novo. Que oportunidade que você está tendo. Começa tudo de novo, Uma das grandes vantagens da música é essa. O jogador de futebol, o atleta, com 35 anos está pensando em aposentar. A gente pode envelhecer melhorando na música. Não, mas aí que vem a parte boa. Olha só, eu não sabia nada. Quer dizer, essa coisa de dizer também que eu não era nada por favor. Aquele negócio. Eu sabia muito, só que meu grande lance, como até hoje eu ainda tenho muito, é que eu não tinha essas coisas organizadas, né? Eu tinha essas coisas embaralhadas. Mas tanto que o grande trunfo que eu tenho, que eu gostaria, se viver mais um pouco, de colocar, e que Rio das Ostras me ajudou muito, sobretudo o Festival de Jazz e Blues, foi que depois eu fui saber disso, né? Porra, eu com 3 meses, eu compus 11 instrumentais. Igualzinho o Mozart. O Mozart em 3 meses fez a primeira sonata dele. Com 3 meses ele fez um ciclo de mais ou menos de 10 a 12 ou 13 sonatas. Falei, caramba, eu sou um pequeno Mozart. Eu não sabia. Pô, mas aquela história aí, eu levei até em Itaperuna, mostrei a alguns amigos nossos, ficou todo mundo bundão, pô, que isso, bebê. Bom, talvez naquela época fosse difícil, talvez hoje agora fique mais fácil, uma questão da idade, de ter ouvido fulano. Eu sempre vou bater na tecla que no interior é muito mais difícil, cara, não tem jeito, velho, todo mundo sabe disso. Quando você tá em Curitiba, você tá em São Paulo, tá em Niterói, de Rio das Ostras pra lá, as coisas fluem, o conhecimento, você tá num bar, você conhece o cara que tem o equipamento tal, que tem o estúdio tal, que você tá longe, cara, por mais que tenha internet, está no lugar certo, na hora certa. É o lance. É verdade. Grande Rude Lima, não posso deixar de falar o seguinte, quem que você quer xingar, mandar para aquele lugar? Tem alguma revolta que guardou? Quem que você quer? Não, fala aí, cara, o canal tá para isso. Não tenho não. Se eu xingar a vida, não posso, né? A vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim, nada a temer senão o correr da luta. Muito bem, cara. Eu não esperava nada menos que isso. Cara, quais são suas considerações finais? O que você gostaria mais de falar? Eu gostaria de... Bom, o que eu gostaria de verdade era que se eu pudesse, com tudo que eu tenho, seja lá que alguém critique e ponha ao nível que for, mas que tudo que eu tenho, se eu puder lançar, se puder contribuir a nível das pessoas crescerem, isso para mim vai ser a grande coisa. Eu te admiro como músico, como compositor. Você me mostrou, você estava na minha casa lá em Vitória há 3 décadas, você me mostrou Vitória, né? Que música foda. Então você é aquele artista que você consegue captar. A sua sensibilidade, cara, sempre foi fantástica. Não posso deixar de falar também do grande Valber Meirelles, que é outro cara sensível à arte. Aquele ali eu adoro ele. Adoro, aliás, canal, patrocinador do canal, não só por isso. Aliás, o Valber, um grande abraço para você. Espero vê-lo em breve e ouvir as suas coisas porque adoro elas. E preciso de você.
Vai sair Vitória, então? Não, é só um pedacinho. Um pedacinho eu não consigo tocar. Isso aqui é um rock and roll. Modesto, Não, é porque aquela história, eu não fiz técnica, meus dedos estão tudo duros. Para tocar isso aqui, você precisa de chamar o Kiko Loureiro. Levei lá em Itaperuna. Porque isso aqui foi feito por um gênio, que não fui eu, foi o que está dentro de mim. Ó, só um pedacinho. Chegar de novo nos teus quadris, uma linguagem obscena, acreditar no que eu sempre quis e penetrar suas pernas, achar no centro do meu nariz o seu frescor de piranha e respirar o que eu sempre quis, o teu odor de estranha. Vitória, Vitória, você é meu fim agora, a louca função da história que me reprime, que me faz feliz. Vitória. Genial, cara. Poxa, que honra estar aqui com você. Muito obrigado, cara, por me receber aqui na sua casa. Mais uma vez, tá muito bem, cara, tá bem instalado. Sua filha mora do lado, seu filho. Que cara muito bonito, né? Que cara tal, boa pinta, tal, cantando rapper. Como é que é esse trabalho que ele tem? Quem? Judá. O Judá? Rapper, cara, ele tem um trabalho fantástico. É pena que é distante, não dá pra você fazer uma entrevista dele, que no final de contas ele é itaperuense, ele nasceu lá, pô. Olha, eu vou encontrar com ele. Grande abraço, tá? O trabalho dele é forte, não é porque eu sou pai, não, mas ele não tem nada com o rap. Eu jamais cantaria rap, não por preconceito, é porque eu não conseguiria cantar, porque não é a minha onda, né? Mas ele é grande letrista. Suas filhas têm o nome de Elise? A Elise e a Ellen são gêmeas, né? Eu conheci a Lua. Pequenininha, no carrinho duplo, lá em Itaperuna. A Lua que eu tive mais contato. A Lua da mais velha, ela tá em Joinville, tá lá. Tá muito bem. Pra lá, mas se Deus quiser, ela tá vindo embora. Porque... Todo mundo vivo, em paz, trabalhando, metendo bronca na vida. É verdade. Em lugar de música, cultura, aventura, entretenimento. Senhoras e senhores, foi um grande prazer falar com o grande Rude Lima. Mas é grande mesmo, grande na genialidade. Grande, cara, as suas composições, eu digo mesmo, eu, Armandinho, uma galera, cara, você marcou a nossa vida. Você teve um trabalho com o Armandinho da percussão, você tocando naquela guitarra fantástica sua, Golden, Grammy. Não, era uma Giannini, cara. Não, Giannini tinha, mas nessa época que eu fiz com ele, eu tinha uma Giannini semiacústica que um maluco que eu conheci do Rio me deu de presente. Uma Giannini antiga, que roubaram de mim, cara, infelizmente. Aquela na rodoviária? Não sei, não foi aquela não, foi uma outra, foi lá em Itaperuna. Senhores, ele foi no banheiro da rodoviária, deixou só a guitarra do lado de fora do banheiro, entrou. Mas aquele negócio, né? Eu tava com 1 litro de cachaça desse tamanho, eu queria o quê? Já tinha tomado um, já tinha outro. Mas hoje você tá bem, tá cuidando da saúde, não tá? Hoje não, tem mais de 10 anos que eu não bebo, só bebo água, nem leite eu bebo, porque velho não bebe leite, só bezerro. Lugar de música, cultura, aventura, entretenimento é aqui, Corcel 74 TV e fique em paz! Só pra terminar, à vontade. Lembrando, isso aqui é meu, a primeira frase é dele, o resto é meu. Um cara maravilhoso que passou por Itaperuna, o Alceu, o famoso sanduíche. O amanhã não me pergunto o que será, porque só o tempo é que poderá te responder. Tua consciência nunca trairá,
Se ouvires a voz que em teu peito então pulsar, pulsar, segue teu curso, anda por aí, move teu pulso e sorri. Vá pela sombra, vista-se do sol, anda penumbra, como quem anda no quintal. Corre que o amanhã te falará. O amanhã não me pergunto o que será, porque só o tempo é que poderá te responder. Tua consciência nunca o trairá. Se ouvires a voz que em teu peito então pulsar, pulsar, segue teu curso, anda por aí, move teu pulso, Corcel 74 TV, deixe seu like, se inscreva no canal, para com essa porra de ficar em casa coçando o saco e assistindo os meus vídeos e não dá o like e não se inscrevam, caralho! Lugar de música, cultura, aventura e entretenimento é aqui, Corcel 74 TV, e fique em paz! Falou! Gostou do finalmente? Maneiro pra... 3, 4.